Foi encontrado nesta madrugada o corpo da técnica em enfermagem que estava desaparecida há 7 dias. Vanessa Vitória. Notícia triste e uma expectativa, né? Mesmo que a pessoa esteja desaparecida, que seja localizada com vida. Ainda mais uma profissional aí, mãe de 2 pré-adolescentes, um adolescente e um pré-adolescente. Mas realmente a notícia que a família recebeu nesta manhã foi que ela estava morta. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes desse crime e também dos suspeitos que estão presos aqui na delegacia. Obrigada, VV. Família de motociclista que morreu em acidente causado por motorista bêbado pede justiça. Guilherme Glória. A gente está na casa da família do João, que no momento do acidente estava indo para mais um dia de trabalho, batalhar pelo pão de cada dia e infelizmente acabou sendo vítima. Eles vão cobrar por justiça e a gente vai trazer o relato dos parentes. Infelizmente, mais um motociclista morreu em um acidente de trânsito hoje pela manhã. Maicon Leão conta pra gente. Exatamente, essa motociclista perdeu a vida logo depois, Vitória, de ser atingida por um dos carros. Ela acabou encostando ali, ainda não se sabe ao certo como foi esse acidente. Ela acabou caindo na pista de rolagem e foi atropelada por um caminhão. O motorista só parou logo depois da frente quando foi abordado por uma viatura da Polícia Militar. Segundo ele, não viu quando o acidente aconteceu. A gente traz os detalhes desse caso e de outro acidente também, ainda na edição de hoje. Hoje é quarta-feira, 3 de agosto. O nosso jornal já está no ar. Foi encontrado nesta madrugada o corpo da técnica em enfermagem que estava desaparecida. Ela teria saído para cobrar uma dívida de um conhecido. Daniane da Cunha, de 35 anos, foi encontrada morta perto de uma pousada em Braslândia. Nós vamos falar ao vivo agora com a repórter Vanessa Vitória, que vai trazer mais detalhes desse caso para a gente. VV, boa tarde. A polícia já tem algum suspeito, né, de ter cometido esse crime? Você comentou mais cedo com a gente que um suspeito está preso. São quantos suspeitos? Conta pra gente esses detalhes, por favor. Olá, Vicky, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Tem sim, viu? Inclusive aqui na delegacia já são 2 suspeitos presos. Existe ainda um que não foi localizado, que seria o executor aí da Daniane. Mas o que acontece, Vicky? Aqui na delegacia, os 2, um confessou e o outro não assumiu, ficou calado. E aí a família tinha uma expectativa, né? Por mais, a gente conversou essa semana com o irmão dela. O irmão falou que até pensava que ela poderia ter morrido, mas quando alguém desaparece, ainda mais nas circunstâncias que aconteceu, ela não levou o celular, deixou os 2 filhos, um de 11 e um de 13, em casa esperando o retorno. A expectativa, né, que uma notícia boa, né? Ah, fugiu, estava com problemas pessoais e acabou dando uma saidinha para parecer um pouco a cabeça, mas não foi isso que aconteceu, não. Realmente teve uma execução aí. Foi encontrada morta, como você falou, ali na região de Braslândia. Ainda não há uma perícia conclusiva, mas aparentemente com um tiro na cabeça. Agora, quem vai trazer os detalhes dessa investigação e de como esses suspeitos foram localizados é o delegado Lúcio Valente, que está aqui ao meu lado. Inclusive, vi que ele está virado aí nesse trabalho. Foram dias, né, de investigação. Ela sumiu no dia 27 e só hoje o corpo foi localizado. Doutor Lúcio, boa tarde. Como é que a polícia chegou a esses 2 suspeitos, um de 26 e um de 24 anos, que estão aqui na delegacia? Um confessou o crime e o outro preferiu ficar calado. A gente já tinha um dos suspeitos, né? Já tinha uma linha de investigação em relação a um dos suspeitos. Ele foi ouvido aqui logo que a família registrou a ocorrência policial. Ele entrou em várias contradições, mas a gente precisava dos elementos de prova para quebrar os álibis dele, etc. E também a informação desse segundo autor que acabou confessando, né, o envolvimento nesse fato. E aí, com todos esses elementos, a gente conseguiu realmente quebrar os álibis apresentados e hoje, durante a madrugada, por volta de 4 horas da manhã, a gente conseguiu chegar até o corpo que estava ali na região do INCRA, em Braslândia. No caso, existe um terceiro suspeito, né? Esses 2 não seriam executores, mas sim sócios da Daniane, aí numa empreitada de agiotagem. Porque acontece que quando ela foi rendida lá, houve ali uma ação de um terceiro elemento justamente para simular um assalto, né? Porque ela foi para se encontrar
com o sócio dela, justamente nesse esquema de agiotagem que ele tinha. Ela passava dinheiro para ele, segundo as investigações, e ele repassava a outras pessoas que pagavam juros. Mas, na verdade, o que começou a acontecer é que ele conseguiu angariar a confiança dela e ela começou a passar dinheiro para ele mesmo sem garantia. E ele começou a ter clientes fakes, clientes falsos, e que, na verdade, o dinheiro ficava para ele. E essa dívida foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Em determinado momento, ele acreditou que essa dívida seria impagável. Então ele decidiu eliminar justamente a credora dele, que era a vítima, a Daniane. Tem uma conclusão de valores? Estava chegando aí em torno de 35 mil, eles não chegam num consenso? A gente tem... porque a gente está colhendo as informações dos celulares, né? Em um momento eles falam em 35 mil, mas como é agiota, esse valor de repente salta, né? Por conta de juros, enfim, abusivos, né? Então de repente ela fala em 40, 50, 70 mil. Então, assim, a gente precisa realmente investigar melhor qual seria essa quantia. Ele não falou, né? Ele falou realmente que eles estavam girando um valor muito alto, né, de empréstimos. E realmente a gente vê pela conversa que há ali uma atividade constante. E, enfim, a gente sabe que é um valor alto. Vicky, olha só o que as investigações aqui, a gente teve uma coletiva, tanto com o delegado quanto com a delegada-chefe aqui, e as informações que eles foram colhendo foram o seguinte: ela sai de casa ali no dia 27, vai se encontrar, não para cobrar uma dívida, mas para receber pagamentos, já que eles teriam aí esse trabalho como agiotas. Então, ela teria recebimentos constantes e frequentes. Então, eles se encontravam em locais públicos, como aconteceu em frente a esse material de construção, essa loja de material de construção. Então, a Daniane, ela sai de casa para ir a esse encontro, já que até o delegado pode reforçar isso. Ele disse, o Ramon, no caso, de 26 anos, o que não confessou, e o Manuel, de 24 anos, o Manuel estava trabalhando aí, esses são suspeitos que estão aqui, para vocês entenderem melhor. O Manuel, de 24 anos, o que confessou, ele trabalhava como entregador de gás e também como motorista de aplicativo. Esse confessou o crime. O outro, que é o Ramon, o de 26 anos, que preferiu ficar calado, ele trabalhava como chapeiro numa hamburgueria. Esse já estava em contato com a Daniane há uns 2 anos. E o Manuel chegou depois, há 1 ano mais ou menos. A gente conversou aqui na delegacia com o advogado do Ramon e também com a namorada dele. O advogado disse que ele não confessa, que vai tentar provar, que ele é inocente. E a namorada dele, a Beatriz, de 23 anos, ela disse que tem 3 meses que namora com ele e que estavam juntos no dia que a Daniane desapareceu. Mas só para vocês entenderem bem esse quebra-cabeça que a polícia ainda está montando, já que existe um foragido, ela saiu de casa para fazer os recebimentos constantes. E lá ela foi vítima de uma emboscada. Então tudo indica que ela estaria acreditando que até chegar em Braslândia, aqui do Riacho Fundo até Braslândia, sendo vítima de um assalto. Teria ali, sim, um suspeito conhecido dela dentro do carro, mas esse terceiro que a polícia ainda tenta localizar, ela não conhecia e seria aí o suposto autor desse assalto. Doutor, dá para afirmar, pelo que eles falaram, que realmente ela em momento algum acabou descobrindo que eles iam executá-la em função da dívida, ou que realmente ela acabou entendendo que estava sendo vítima de um assalto e não desconfiou? Até porque o senhor me contou também que ela tinha muita confiança, principalmente com o Manuel. Teve momentos que vocês viram de mensagens e conversas, ou que algum dos suspeitos disseram, principalmente com o Ramon, desculpa, que é o que não confessa, que ela teria medo de morrer e até confessava isso para ele, de tanto que ela confiava? Ela confiava muito nele, né? As conversas, você vê pelas conversas, né? Eles eram bem amigáveis, eles se tratavam, inclusive pelo tratamento de bebê, um tratava um outro assim. A gente não via nenhuma agressividade, nenhuma cobrança, mas em determinado momento, ela diz para ele que sente medo, justamente pela atividade que pratica, e que queria saber quais seriam os clientes exatamente que ele tinha, porque, como eu expliquei, esses clientes, na verdade, grande parte eram fakes. Então, nesse momento, ele não tinha como apresentar essas pessoas. Então, a gente acredita que, nesse momento, tudo mudou para ele, internamente. Ele tentou manter ali uma aparência com ela, mas para ele mudou. Quem fala isso é o autor que confessa.
que ele fala assim, ele me contou isso e ele mudou inclusive o comportamento dele com a gente, comigo mesmo, assim, você vê que ele ficou mais centrado, ele ficava pensativo, ele chegou a falar que tinha que resolver isso, que aquilo tinha que ter um fim, que ele tinha que dar um fim nela, e realmente, então, isso demonstra que ele já, inclusive, planejava esse crime já há alguns dias. Nas imagens aparece o terceiro suspeito, que seria o executor, esse que a polícia procura e inclusive pede ajuda da população caso tenha alguma informação sobre ele. É ele que sai com o carro, porque nós noticiamos nessa semana o carro delas circulando, né, por meio de radar, foi localizado pela própria polícia, uma identificação, o carro não foi encontrado ainda, mas circulando por Valparaíso. É isso? Como é que é essa trajetória pós-crime e saída de Braslândia? Na verdade, nós temos documentado uma passagem por um radar na BR-040, sentido Valparaíso, mas a informação do suspeito que confessou é que após o crime, esse autor ainda não identificado dirigiu o veículo pela via estrutural sentido plano piloto. E aí provavelmente ele pode ter saído, por exemplo, pela saída sul, alguma coisa assim, e seguido para Valparaíso. A gente vai ter que refazer esse trajeto, né, justamente com esses elementos de prova para saber para onde esse carro foi. Dá para dizer que pode ser um pagamento ou eles não falaram sobre pagamento? O que esse executor ganharia? A gente sabe que ele saiu com um carro que não foi localizado ainda. O autor que confessa, ele desconhecia essa pessoa, teve pouco contato, né, e não sabe exatamente o motivo. Né, mas dá a entender que ele levou o carro como pagamento. Né? Então, assim, ele ficou com o carro e a gente não sabe se houve outro acerto entre eles, entre o Ramon e esse, que seria o desconhecido, que tem o apelido de Nego. Doutor, dá para falar em crime premeditado? Absolutamente, porque pelas conversas, inclusive, tem uma coisa assim, muito delicada que ele fala, assim, porque ela fala para ele, nas últimas conversas, né, do WhatsApp, ela fala para ele que havia sido nomeada para uma função, eu acho, na Secretaria de Segurança, e ela fala que queria comemorar aquilo e tal, você não me dá parabéns e tal. Ele fala assim, no dia do crime, ele fala, eu vou te dar um presente hoje, ele fala para ela. E você vai gostar, alguma coisa assim, eu vou te dar um presente. Você vai ficar surpresa. Você vai ficar surpresa com o presente, você vai gostar, alguma coisa nesse sentido. E aí, o presente que ele tinha para dar era justamente esse. Porque nós também noticiamos que ela era técnica em enfermagem e aí passou no concurso da Secretaria de Saúde para o cargo de enfermeira, não chegou a tomar posse. Provavelmente essa é a conversa, o diálogo dos dois e o presente acabou sendo a morte. Isso, e a gente vê que durante toda a conversa ele muito tranquilo, muito, né, inclusive quando a gente teve os contatos que a gente teve com ele aqui, ele é uma pessoa, poderia dizer até fria, né? Não demonstrou nenhum tipo de reação, nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de raiva, de arrependimento, nada. Você não consegue ler realmente a pessoa, né? Mesmo os policiais mais experientes aqui comentaram isso, né? Da frieza do comportamento dele. O outro não, o outro já mais emotivo, chorou, né? Enfim, falou várias vezes da família, da filha que tem, né? Colaborou em todos os momentos, deu, claro que isso com trabalho, conversando com ele, mas ele apresentou onde estava o corpo, de certa forma colaborou, né? Isso inclusive se entregou ontem. Quando ele foi intimado, ele era potencialmente um suspeito e ele ia ser entrevistado aqui, ele foi intimado e se apresentou, inclusive com advogado e, enfim, foi ouvido aqui. O Manuel que confessa, ele se entregou e o Ramon foi preso onde? O que não confessa, mas que era o mais próximo e o mais íntimo dela. Nós tínhamos dois endereços dele, um no Riacho Fundo e outro no Recanto das Emas, mas ele estava hospedado em um hotel em Taguatinga. E aí nós recebemos essa informação de que ele estava nesse hotel e logo no início da manhã a gente conseguiu realizar a prisão dele nesse hotel. É possível que o próprio Manuel dê pistas de quem é o executor e de onde ele está? Vocês ainda não conseguiram verificar essa informação com ele? Não, o Manuel disse que não conhece, essa pessoa não tem outras informações e enfim, a única informação que ele realmente não nos passou e talvez a gente não pode afirmar com certeza, mas talvez ele realmente não conheça, não saiba dar mais detalhes dessa pessoa. Provavelmente o Ramon teve contato, contratou e fez toda essa tratativa, né?
Doutor, uma vez que o próprio advogado dele diz que não há aí pistas, que o cliente não estava na cena do crime, não aparece inclusive nas imagens, e ele não confessa, como é que a polícia faz para que esse trabalho, né, para que tenha agora, judicialmente falando, para que eles respondam, para que a justiça entenda os dois nesse cenário, nesse contexto e o terceiro participante? Hoje em dia, qualquer deslocamento nosso deixa rastro. Por carro, por celular, de Uber, qualquer movimento que você faça hoje está rastreado. Então, é muito difícil a pessoa apresentar um álibi que a gente não consiga quebrar. Então, a pessoa vai falar que está no lugar A e a gente prova que ela não estava, ou estava no lugar B, ou que ela demorou 10 minutos, mas na verdade ela demorou 50 minutos. Então, assim, existem as provas técnicas e a gente, inclusive, eu queria fazer um agradecimento público aqui, do Ministério Público do Judiciário aqui, do Riacho Fundo, que tem nos ajudado muito em todas as investigações, sempre que a gente precisa dessas medidas, porque a gente precisa dessas medidas e elas dependem de autorização judicial, né? E a gente tem tido um trabalho em parceria muito grande, principalmente com o Ministério Público aqui do Riacho Fundo. Inclusive, é possível perceber que nas investigações a própria família, mulher, namorada, ex-esposa, tentando aí confundir a polícia, no caso do suspeito que não confessa, né, dizendo que estava com ele. Me conta, teve uma história de uma aliança também, tentando confundir a polícia para tirar o Ramon do cenário. Porque a questão do álibi é justamente isso, basicamente ele afirmar que está no lugar quando está em outro, enfim. Mas isso, enfim, é direito dele mentir. E é o trabalho da polícia derrubar a mentira dele. E ele mentiu e nós derrubamos a mentira e nós temos elementos suficientes para mantê-lo preso e acredito que ele vai ficar preso. O local é de difícil acesso, onde o corpo foi localizado, tem muito mato alto? O local, eu não diria que é de difícil acesso, tem uma estrada até bem sinalizada, né, ali no INCRA, mas o local que a vítima foi deixada, o corpo dela, né, foi deixado, é um milharal abandonado, seco, já com um mato muito alto. Então quem passa ali, ela estava talvez uns 20, 30 metros já para dentro do mato, não seria possível identificar que havia um corpo ali. A não ser que realmente, da forma como aconteceu, um dos autores indicasse o local. Doutor, ainda, claro, perícia precisa, mas não foi encontrada sem roupa, estava vestida, crime de execução, não dá para falar em violência sexual. E esse crime, a morte dela, aconteceu no mesmo dia do desaparecimento? Segundo o autor, sim. A morte ocorreu no mesmo dia. Claro que a perícia vai dizer, vai estudar justamente os fenômenos cadavéricos para dizer o tempo da morte. E é isso, assim, a gente acredita que ela tenha morrido no mesmo dia e naquele local e não sofreu outro tipo de violência sexual, mesmo física. É claro que a gente vai aguardar os laudos periciais. Um tiro é o que dá para perceber. Embora o corpo também foi localizado nessa manhã, já são alguns dias de desaparecimento e decomposição, tudo indica que realmente não teve outra violência, além da psicológica, talvez, que ela tenha sofrido no caminho, se ela identificou mesmo que estava sendo vítima de um assalto, né, já que foi feita uma simulação. Ela estava vestida, né, inclusive com a mesma roupa que ela é vista saindo do prédio, né, nas filmagens. Aparentemente, assim, claro que o corpo já estava em decomposição, né, mas assim, a gente não, ali de um olhar mais leigo ali, a gente não consegue visualizar nenhuma violência física, não. Doutora, a gente viu familiares aqui, tanto o irmão quanto a mãe. Como é que foi a reação dessa família ao saber que realmente a Dani, como eles chamavam, estava morta? Assim, a família sempre tem a esperança, né, de encontrar, e aí essa esperança tem que ser alimentada mesmo pela família. E a gente, de certa forma, a gente não pode afirmar nada sem ter uma prova, né? Então, e muitas vezes a gente até entende que a família cobra, a família vai à imprensa dizendo, a polícia não está fazendo. Às vezes é porque a gente não pode se comunicar com a família justamente para preservar a prova, para conseguir chegar ao resultado. E quando a gente chega ao resultado, a primeira coisa, antes mesmo de comunicar à imprensa, é chamar a família, olha, a gente achou isso, a gente tem esses elementos. Então, e aí claro que a reação é sempre muito triste, né? Principalmente da mãe que estava aqui, é muito triste. Quais são as penas aí aplicadas aos dois? Tinham antecedentes criminais? A gente sabe que não, mas para reforçar para quem está nos assistindo, com relação a antecedentes criminais e punição, caso seja comprovado mesmo a participação dos dois na morte dela. Ambos sem antecedentes criminais, né? Eles devem responder por ocultação de cadáver, inclusive foram autuados em flagrante por ocultação de cadáver, homicídio qualificado e roubo do veículo, né? E as penas somadas podem passar de 30 anos se eles forem condenados.
E realmente o que não confessa e que era mais próximo não demonstra nenhum tipo de arrependimento. Não mostrou nenhum tipo de reação, na verdade. Também não reagiu, foi cooperativo, né? Não foi desrespeitoso nem nada disso, mas se mostrou uma pessoa bastante fria. E agora trabalhar aí em busca do executor. Desculpa. Trabalhar em busca do executor. Essa é a missão da polícia agora, os próximos passos dessa investigação. Isso. Agora buscar esse que o confessor relata ser o executor, né? Isso precisa ser provado, né? E aí as imagens vão ajudar muito, né? Porque ele tem características físicas que quem conhece reconhece, né? Então ele estava de mochila, de boné, mas isso atrapalha, claro, né, a identificação dele. A imagem não é muito boa, não é colorida, preto e branco, mas assim a gente tem outros elementos de prova, a gente tem como chegar, principalmente pelas provas técnicas, a esse autor. E a gente acredita que vai chegar nele sim, assim como chegamos nesses outros dois. Então, só reforçando mesmo, delegado, com relação à ida da Daniane ao encontro dele, ao encontro deles, no caso, era uma coisa rotineira, assim, frequente, né? Sim, porque eles tinham já esse trato e, assim, alguns pagamentos, alguns repasses eram feitos por Pix e alguns outros eram feitos em espécie mesmo. Nesse dia especificamente, ele deu uma desculpa para ela de que teve um problema com o Pix ou atingiu o limite. Ele deu alguma desculpa dizendo que não estava conseguindo operar no Pix e por isso que precisava encontrá-la, inclusive também para entregar esse tal presente para ela. E aí com isso ela foi, você vê, né? Ela foi com uma roupa bem de ficar em casa mesmo, de chinelo, né? Deixou os filhos sozinhos, né? Um pré-adolescente, um adolescente em casa, né? Enfim, pegou o seu veículo. A distância não é tão grande, mas talvez ali 1 ou 2 quilômetros da casa dela, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas ela foi desarmada lá, né, de espírito, de tudo, porque ela foi encontrar com uma pessoa que ela conhecia. Eu estou falando nessa parte, assim, não especificamente do crime em si, mas da motivação, que é a questão de emprestar dinheiro a juros. Dá para saber há quanto tempo eles já agiam, há quanto tempo eles já faziam isso? A gente sabe, o senhor falou aqui sobre a bola de neve financeira, que um dos suspeitos começou a entrar e ficou devendo muito dinheiro para ela, já que ele inventava que estava emprestando para um e na verdade estava pegando, era para ele mesmo. A gente não sabe se ela já desconfiava disso, não é possível dizer, ou ela não desconfiava que os clientes eram fake. E o outro ponto é, como é que eles agiam em termos de, ela recebia quantos %? Ela passava para ele o valor e ele repassaria ao terceiro com juros de 50%. Ele ficaria com 30% e repassaria 20% para ela. É estranho, né? Ela é dona do dinheiro, ficaria com menos, mas enfim, e a gente consegue confirmar isso nas conversas, isso realmente acontecia. Talvez porque ele cobrasse, etc., ficasse com essa função. Ela confiava demais nele, porque ele foi seduzindo ela no sentido de conquistar a amizade. Eles eram amigos, você vê pelas conversas, trocavam confidências. Ela tem uma fase que ela termina com o namorado, fala com ele, desabafa com ele dá conselhos, né? Enfim, então você vê que eles tinham uma amizade ali, né? Então ela foi realmente seduzida por ele, pela amizade dele, e acredito que ela não desconfiava, não. Doutor, muito obrigada pela entrevista, pela participação. Parabéns pelo trabalho aí para chegar nesses envolvidos. E olha só, a gente tem uma nota que foi emitida aí, né, pelo Sindicato dos Técnicos em Enfermagem, já que a Daniane fazia parte, trabalhava ali na sala de vacinas lá em Águas Claras, lamentando o fato, lamentando o que aconteceu com ela. E é muito triste, né, Vicky? Eu vou voltar com você aí pensando nos filhos, né, dessa mulher que agora não tem a mãe, ela já era viúva, eles já não têm o pai e estão aí com a rede de apoio, como a gente mostrou essa semana, que seria a avó e o tio cuidando deles. Lamentável, eu volto com você, Vicky. É uma tristeza, né, VV? Mas quem tiver visto, tiver qualquer informação sobre o homem, seria o executor desse crime, entre em contato, tá aí o número da Polícia Civil, 197, não precisa se identificar. Como a Vanessa Vitória explicou, né, o possível mandante desse crime foi preso, não confessou ainda, né, e um comparsa também está detido e confessou esse crime e ajudou muito o trabalho da polícia. Então, quem tiver qualquer
qualquer informação desse homem aí que aparece na tela, liga no 197, vamos ajudar a polícia a prender esse criminoso. Obrigada, Vanessa, pelas informações. E um motociclista morreu hoje pela manhã depois de bater em um caminhão na EPNB. O que mais chama a atenção nessa história é que o motorista do caminhão não percebeu a batida e continuou o trajeto. Quem vai trazer mais detalhes desse caso é o repórter Michael Leão. Michael, boa tarde. Alguns policiais tiveram que ir atrás desse motorista para que ele parasse o caminhão, né? Oi, Vitória. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Exatamente. Segundo a Polícia Militar, o motorista disse que não percebeu o momento do acidente e que depois foi alertado por alguns outros condutores, mas que ficou com medo de parar. Só depois que uma viatura da Polícia Militar se aproximou dele e deu a ordem de parada que ele encostou e aí explicou que não tinha percebido. Esse acidente, como você disse, aconteceu logo pela manhã. Uma mulher de mais ou menos 28 anos perdeu a vida. Imagens do DER, inclusive cedidas para nós, dá para perceber o exato momento em que o acidente acontece. Ela segue pela faixa da esquerda, passa provavelmente perto de um carro, não se sabe ao certo ainda o que teria acontecido, se ela teria esbarrado nesse carro, e ela acaba caindo na faixa de rolamento que está bem ao lado dela à direita, que é justamente a faixa que o caminhão estava. Ele acaba passando por cima dessa motociclista e segue, como você adiantou, e só para logo mais à frente quando a Polícia Militar faz a abordagem. Quem está aqui ao meu lado para trazer os detalhes dessa ocorrência é o Tenente Victor, que vai explicar para a gente. Tenente, então ele disse que no momento ele não percebeu o que aconteceu, mas depois, quando a polícia abordou, ele decidiu parar. Ele ficou com medo dos outros condutores? Boa tarde. Boa tarde. Segundo informações, após o atropelamento, o motorista do caminhão ele não parou o veículo, ele seguiu na via e cerca de 500 metros à frente ele foi alertado por outros condutores sobre o atropelamento. Mesmo assim, ele não parou o veículo. Ele conseguiu, a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Batalhão de Policiamento Rodoviário, conseguiu abordar o veículo na épea, na altura da sede administrativa da PRF. Nesse momento, a equipe fez o teste do aparelho etilômetro no condutor e conferiu toda a documentação do veículo e a Carteira Nacional de Habilitação do motorista, e a documentação estava toda legal e o teste do aparelho etilômetro não constatou presença de álcool. Tenente, a gente percebe pelas imagens que o acidente ele acontece assim em questão de segundos. Com o relato das testemunhas lá, deu para entender o que acontece, porque, por exemplo, pelas imagens a gente não consegue perceber ao certo. Quando a gente vê a moto já está no chão e o caminhão seguindo. A polícia conseguiu apurar o que aconteceu ali? Segundo informações, a motorista da motocicleta, ela colidiu com um veículo, com outro veículo e caiu na via. Após a motorista cair na via, foi que o veículo passou por cima dela. Como o senhor já adiantou, então o motorista passou pelo teste do bafômetro, documentação, estava tudo ok, ele só disse que realmente não percebeu o que aconteceu. Isso, correto. O motorista alegou que não percebeu o acidente e o teste do aparelho etilômetro não constatou presença de álcool, a documentação toda ok. O motorista alegou para a equipe da PMDF que não percebeu o acidente e ele, segundo a equipe, ele estava muito nervoso com o ocorrido. Quando percebeu que os outros motoristas chegaram a sinalizar para ele ficou com medo daquela situação, foi isso? Quando foi sinalizado e informado por outros condutores, ele não parou, ele ficou com medo, ele disse que pelo nervosismo não parou e continuou com o veículo. Até que a viatura conseguiu fazer a abordagem. Até que a viatura conseguiu fazer essa abordagem na épea. Tenente, obrigado pela sua participação. Vitória, o caso agora vai ser investigado pela Polícia Civil justamente para apurar o que aconteceu nesse acidente, se foi essa motociclista que acabou desequilibrando e triscando nesse outro carro, o que pode ter provocado esse acidente. E claro, se o motorista realmente não teve culpa nessa situação. Ele foi levado para a delegacia da Polícia Civil e o caso segue sendo investigado, viu? Poxa, Maicon, que tragédia, né? Imagina só o desespero também dos outros motoristas, né? Vendo aquela cena, se foi de fato o que aconteceu, né? Que as pessoas contaram que essa mulher esbarrou em outro veículo, se desequilibrou e foi ali para frente do caminhão que acabou passando por cima dela, né? Então, que tragédia. E parece, Maicon, que durante essa madrugada, um homem morreu atropelado por um caminhão do SLU lá na BR-020, é isso mesmo? Exatamente, Vitória. Nesse caso, o acidente já foi por volta de 1h30 da manhã. A gente, inclusive, ficou sabendo que eles estavam fazendo a coleta lá do lixo, justamente fazendo a limpeza urbana,
quando perceberam a presença justamente desse homem, não deu tempo de entender o que estava acontecendo. Eles só perceberam que esse homem teria entrado na frente, o corpo de bombeiros foi chamado, mas acabou que, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos. O SLU, inclusive, divulgou uma nota dizendo que tanto o caminhão passou e o local foram periciados, os funcionários envolvidos no acidente não tiveram ferimentos e estão sendo acompanhados. A vítima ainda não foi identificada. Vitória. Obrigada, Michael, pelas informações. Agradeça também ao policial militar. Obrigada. E ainda falando sobre acidentes, essa semana nós mostramos aqui o caso de um outro motociclista que morreu depois de ser atropelado por um motorista bêbado lá na BR-060. A família de João Santana Souto Neto, a vítima desse acidente, está muito abalada, principalmente porque o motorista que estava embriagado já está solto. O repórter Guilherme Glória está neste momento com a família da vítima e vai trazer mais detalhes para a gente. Guilherme, boa tarde. Que tragédia, né? Mais uma, a gente tendo que noticiar aqui e agora o desespero, né? A tristeza dessa família. Pois é, Vicky, boa tarde para você, boa tarde a todos. Como você mesmo falou, viu? Que tragédia. E a gente vem aí, você veio com o Michael trazendo outros acidentes de trânsito. O que mais incomoda é a gente saber que muitas vezes, talvez até na maioria, algumas condutas simples evitariam que isso acontecesse. A mistura de álcool com direção, por exemplo, é uma grande causadora de tragédias desse tipo. No caso do João Santana Souto Neto, a primeira coisa que eu queria relatar aqui, antes da gente conversar com os familiares, é deixar o meu respeito a essa família. Porque num momento de extrema dificuldade, eles abriram as portas aqui pra gente. E a primeira coisa que o Flávio conversou comigo, o Flávio que é primo, me disse: Guilherme, a gente não está aqui simplesmente para mostrar nossa tristeza. É claro que quando a gente perde um parente, existe sim esse sentimento, mas o que a gente quer aqui é cobrar por justiça. E olha, nada mais justo, viu, nesse caso. São dois personagens envolvidos nesse acidente. O João Santana Souto Neto, 26 anos. Eu descobri quando eu cheguei aqui que ele trabalhava como lavador, há pouco tempo foi promovido, estava empolgadíssimo com o trabalho. No sábado, dia do acidente, ele saiu mais cedo, queria chegar mais cedo para ir trabalhar. O outro personagem envolvido é um advogado de 30 anos. O que ele estava fazendo nesse dia? Enquanto o João estava indo trabalhar, ele postou fotos horas antes do acidente, muitas fotos nas redes sociais, bebendo bastante com os amigos, num bar que fica a 30 minutos do local. Outro detalhe importante, quando a polícia chegou na cena do acidente, na BR-060, encontraram latas de cerveja em volta do carro, nas proximidades do carro e dentro do veículo também. Outro detalhe, a polícia relatou que esse advogado estava com hálito de quem tinha ingerido álcool e apresentava sinais de embriaguez. Mas ele exerceu do seu direito e preferiu não soprar o bafômetro. Acontece que o advogado Jefferson Gonçalves de Santana está respondendo em liberdade por tudo que aconteceu. E essa é a revolta da família. Aqui na casa no Jardim Gá, eles até fizeram um altar ali onde fazem preces, lembrando do João. Eu queria deixar claro para você que está em casa que a família está aqui. A dona Cleonice e o seu Ailton, dona Cleonice aqui, seu Ailton, mãe e pai, eles preferiram não falar. Estão aqui para mostrar o apoio, mas eles preferiram não falar sobre o caso. Então eu vou conversar com as tias aqui, com a esposa também, com os primos. E eu queria falar com a Laura, porque a gente conversava, né, Laura, assim que eu cheguei, que o objetivo de vocês é de cobrar justiça, porque tá até difícil de entender, com todos esses elementos, como é que o condutor do veículo tá solto, né? Boa tarde, na medida do possível. Boa tarde. A nossa indignação é porque o João era o provedor da família, né? Então a justiça é essa. O João, além dele ser um jovem muito responsável, casado, né? Ele provia duas casas, a casa dele e a casa dos pais dele. Os pais deles aqui, infelizmente, estão inválidos de saúde. Minha irmã muito depressiva há muito tempo e o meu cunhado com sequelas de AVC. Então o João passou a ser pai do pai deles. Então, olha o tamanho da injustiça. Agora, quem vai prover esta família?
quem vai prover? Porque essa pessoa já está solta, livre, né? Para poder até que Deus o livre cometer outro crime desse, porque é um crime. Como é que você pega o volante de um carro e enche a cara de cachaça e sai aí atropelando? O João trabalhava dia e noite para prover a família. Então é isso, o que nós queremos é justiça. Porque quem vai agora cuidar dos pais do João? Duas pessoas que estão aqui, praticamente inválido, o pai lutando na justiça para uma aposentadoria de 4 anos que o João assumiu como filho. Isso aqui está doendo muito, né? Então é isso a nossa indignação, né? Nós queremos justiça, justiça para que outros pais, outras famílias não passem por o que a gente está passando agora nesse momento. Não seja apenas mais um número, né? Mais um número, mais um número. Então nós queremos, nós precisamos, né, de justiça. Principalmente, peço assim encarecidamente, a Ordem dos Advogados, nos ajude, pelo amor de Deus, reveja essa lei, porque essa pessoa é uma pessoa conhecedora da lei. Eu, como uma pessoa, se eu chegar a precisar de um advogado, qual é a confiança que eu vou ter no advogado? Né? Porque ele está usando as brechas da lei para ficar livre. Então isso a gente não aceita. A família está indignada e nós queremos justiça. O nosso objetivo é justiça porque o João não volta mais. Mas a justiça para que outras famílias não passem o que nós estamos passando agora nesse momento. Laura, muito obrigado. Eu vou falar com o Flávio aqui também, passando aqui pelos pais dele. Flávio, como a gente conversava, né? O objetivo é chamar a atenção das autoridades que podem fazer alguma coisa por vocês, porque a sensação de impunidade já está muito forte e também de impotência, que vocês não podem fazer nada, apenas esperar, e enquanto vocês estão nessa situação, tem outra pessoa lá que pode estar curtindo a vida amanhã, enquanto vocês aí estão nessa tristeza, né? Olha, é isso mesmo, a nossa revolta, a nossa indignação é muito grande, porque levaram da gente uma pessoa que era muito presente na família, né? Toda a família, todo mundo, eu e ele, a gente foi criado como irmãos e não tem nada que vai diminuir a nossa dor e o nosso sofrimento, mas vê que quem causou isso, quem causou todo esse sofrimento na gente, já está solto, já está em liberdade, faz a gente ficar ainda mais revoltado, sabe? O que é que precisa, meu Deus? O que é que precisa? Precisa de mais o quê? Que prova precisa? Como que uma pessoa dessa pode ficar respondendo em liberdade? A informação que a gente tem é que sequer ele pagou a fiança. Sequer. Chegou na audiência de custódia, o juiz liberou ele para casa para responder em liberdade, sem nem pagar a fiança. Cara, tem fotos que ele postou, tá tudo no boletim de ocorrência. Esse advogado que é acusado pelo crime, tá tudo ali. O que mais que precisa? Por quê? Por que a nossa lei é assim? Por que ele pode responder em liberdade? Até para tirar a moto do João Neto do pátio da PRF, a gente teve que pagar. Você entendeu? O cara vem e causa toda essa dor. Isso não é dor financeira, não. É a perda do nosso primo. Não tem valor de fiança que fosse trazer sensação de justiça para vocês, né? Não existe valor nenhum. Estipularam lá um valor de 20 mil, mas nem isso ele pagou, né? Daqui a pouco já vai estar advogando por aí, não sei. Eu sei que esse cara não representa os advogados do Brasil de maneira nenhuma. E esse é o apelo que eu faço, para que todo mundo veja isso e não deixe isso passar impune. Pelo amor de Deus. Essa cobrança aí a gente entende muito bem, né? Porque é uma revolta de uma família que, como foi dito já pela Laura, dependia bastante. Tem, claro, o apego emocional, é muito forte isso também, mas dependia muito do trabalho e, felizmente, o João era muito trabalhador e conseguia dar esse apoio para a família. A Jaqueline, a esposa, está aqui, está até um pouco emocionada, Jaqueline. Caso você não queira falar, sem problemas, mas queria que você desse sua palavra aí, fazendo esse apelo também por justiça, para que o máximo possível de conforto que se possa sentir num momento como esse, vocês consigam, por saber que pelo menos a pessoa responsável por isso está pagando de maneira justa, né, pelo que aconteceu. Eu quero justiça pelo meu esposo, ele não mereceu morrer desse jeito. Eu dormi e acordei num pesadelo. Eu não sei o que fazer na minha vida. Difícil, viu? Força pra você, querida. Bel, vou conversar com você quanto
a Jaque aqui se recompõe. A Bel é prima e interessante que a Bel conversou comigo e fez um questionamento muito forte. E ela me pediu assim: Guilherme, antes de você terminar, eu quero ser a última pessoa a falar que eu tenho uma pergunta para fazer. E eu queria dar essa oportunidade de você fazer essa pergunta, porque de fato é algo para a gente refletir, Bel. Eu queria falar com você, mas eu queria falar diretamente para a câmera. Eu vim preparada para falar mais calmamente com todo mundo, porque só Deus sabe o que a família tem passado. O João não era um cara presente, essa família não é presente em velórios, eles são presentes sempre um na vida do outro, tá? E fica o questionamento seguinte: se fosse o contrário, se ao contrário, um manobrista, morador de Lusiânia, do Jardim Gá, tivesse atropelado porque estava bêbado, tivesse tido essa opção de beber e pegar um carro, se tivesse atropelado um advogado, tivesse atropelado o senhor Jefferson, o tratamento seria o mesmo? Realmente, ele teria saído da cadeia, a fiança seria 20 mil? Como seria? Fica esse questionamento. Peço ao pessoal que mora em Lusiânia, que mora no Jardim Gá, peço que coloquem na cabeça isso, se manifestem nas redes sociais, entrem nessa causa. Poderia ser você, poderia ser sua família, tá? Você seria tratado da mesma forma. Justiça pelo João Neto, justiça por essa família, gente. É isso que eu peço. Muito obrigado, viu, Bel? E é isso, né? A gente vai ficar no aguardo, sabe, Vic, de saber o que vai acontecer, não é? Que ele está respondendo em liberdade, podem ter outros andamentos ainda no processo, e é um caso que a gente vai querer acompanhar de perto para saber se essa família vai poder se sentir de fato recebendo pelo menos justiça diante da tragédia que aconteceu. Volto com você aí, Vic. Guilherme, a gente sabe, né, como a prima do João está falando aí, a gente sabe que as consequências, infelizmente, seriam bem diferentes, né? E, Guilherme, só mais uma pergunta. Nós recebemos alguma nota da defesa desse motorista que provocou o acidente? Pois é, Vitória, o básico do jornalismo é a gente ouvir os dois lados, e é isso que a gente busca, né? Quem tem que fazer o julgamento é claro, a justiça, as entidades responsáveis. A gente, como jornalista, a gente mostra os dois lados da história, e essa é uma preocupação nossa. Eu gostaria muito de trazer aqui a fala do advogado Jefferson, e a nossa produção tentou entrar em contato com ele, pedindo, inclusive, para ele se pronunciar em nota. Até agora a gente não recebeu, para saber de fato o que aconteceu, para ele poder fazer a defesa dele. Provavelmente ele deve querer falar apenas em juízo, mas a gente faz até esse apelo aqui. Caso a defesa do advogado ou o próprio advogado queiram espaço para contar a sua versão, explicar o que aconteceu, a gente vai dar esse espaço assim que possível, mas infelizmente até agora não tivemos retorno. Obrigada, Guilherme, pelas informações. Transmita aí a minha solidariedade à família do João, porque deve estar sendo muito difícil, a gente sabe disso. Obrigada, Guilherme. Vamos mostrar agora histórias de crianças e adolescentes que moram nas ruas. Muitos estão com as famílias, que vão morar em praças e avenidas, depois que se esgotam todas as outras alternativas. O pai abandonou a família e a mãe desempregada mora na rua há 3 meses com os 2 filhos. O mais novo tem 5 anos e só sonha em brincar. As assistentes sociais fizeram a abordagem e ofereceram abrigo. O que você acha? Sim? Sim. É o primeiro passo de um trabalho difícil e paciente. O que eles precisam? Tá dando continuidade na história deles, né? Aí nós vamos conseguir cursos, escola. O número de crianças com menos de 6 anos em situação de rua na maior cidade do país teve um aumento de quase 300% nos últimos 15 anos, de acordo com o censo realizado pela Prefeitura. Ao todo, são quase 4 mil crianças e adolescentes vivendo nas ruas de São Paulo. 10% desse total dormem ao relento. 70% de alguma forma usam as ruas para sobreviver. Criança na rua, estando 1, 2, 5 ou 10 horas ou até o dia todo e dormindo, significa uma série de violações. O nosso trabalho é de acolhimento, de fortalecimento das famílias. É importante destacar que essas crianças não podem ser encaminhadas para a adoção. A pobreza, por si só, não é razão
para a destituição do poder familiar. O que é necessário é que o Estado providencie para aquela família as condições necessárias para que aquela criança se desenvolva de modo adequado. Nesta instituição social, as crianças em situação de vulnerabilidade passam o dia fazendo atividades e tendo aulas. Na horta, Lívia aprendeu a plantar e a colher. Eu já colhi rabanete, cebolinha. Com educação, o problema diminui, mas a fome não cessa. O dia mais crítico é na segunda-feira. O trabalho no refeitório é reforçado. A quantidade de comida é 30% maior. As crianças chegam famintas, porque no fim de semana não tinham o que comer. Prato na mesa, garfo na boca e barriga cheia é receita certa de sorriso. De um futuro que precisa ser alimentado e protegido. É isso. O site do Tribunal de Justiça do DF está fora do ar há 3 dias. Na madrugada de domingo, servidores detectaram uma atividade maliciosa no sistema. Um ataque hacker fez a corte derrubar o endereço eletrônico por precaução. Desde segunda-feira, o expediente no tribunal está suspenso. O órgão está funcionando em sistema de plantão para atendimento apenas de medidas urgentes. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com a advogada especialista em direito digital, Elaine Keller. Boa tarde, doutora. Obrigada pela participação. Só para a gente entender, qual poderia ser o interesse em invadir sites como o do TJ? Boa tarde. Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos. Então, os ataques hackers, eles sempre têm um viés de ter um benefício, ou seja, gerar algum lucro nesse ataque criminoso, tá? E a gente tem diversos tipos de fraude, tá? Desde você captar ali a fraude de identidade, ou seja, você fazer uso de dados pessoais para clonar cartões de crédito, para clonar uso dessa pessoa e abrir contas em bancos, como a gente vê acontecendo em larga escala aqui no Brasil. Também há outros tipos de fraude, por exemplo, a fraude de espionagem cibernética, ou seja, se alguém tem interesse em obter informações desses processos, né? E você também tem a fraude de simplesmente extorquir, ou seja, fazer uma extorsão cibernética, que foi o que aconteceu no caso do STJ em 2020, né? Em 2020, o STJ também ficou fora do ar por um ataque hacker e houve uma tentativa de extorsão, ou seja, os criminosos pediram dinheiro para que eles apagassem, ou seja, para que eles destruíssem os dados que foram capturados nesse ataque hacker. Na época, a Polícia Federal conseguiu identificar esses hackers e, portanto, a operação não seguiu adiante, né? A Polícia Federal teve uma atuação muito forte nesse caso. Recentemente, em abril, o tribunal, o TRT, o Tribunal do Trabalho da Terceira Região, que atende o Mato Grosso e São Paulo, também sofreu um ataque hacker e também a Polícia Federal segue investigando esse caso. No caso específico agora do TJ do DF, a gente ainda não sabe quais eram as reais intenções desses criminosos. Agora, o que é importante dizer? Como a gente teve um ataque e foi ao data center, ou seja, foi uma tentativa de acesso ao banco de dados, é imprescindível que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados acompanhe agora todo o processo de investigação e de esclarecimento para a gente saber até que ponto esses criminosos tiveram, de fato, acesso a dados pessoais das pessoas que tinham algum tipo de processo sendo encaminhado aí no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E, doutora, esses órgãos estão aumentando a segurança justamente para identificar esses acessos hackers antes mesmo que o criminoso consiga se infiltrar ali dentro, né? Sim, veja, o ataque hacker, o investimento em segurança da informação é imprescindível e cada vez mais tanto o serviço público quanto o privado, quanto as empresas têm investido nesse segmento.
Mas, infelizmente, no mundo virtual, ele é muito parecido com o mundo físico. Por mais que a gente se desdobre aí em cautelas, né, em proteções, a gente acaba, infelizmente, sendo vítima de criminosos, num assalto, num roubo. Então, isso também vai acontecer no mundo virtual. O que é importante é que logo que você tenha notícia desse ataque, você faça exatamente o que o tribunal procedeu, que é derrubar o site para que estanque essa operação criminosa, ou seja, para que ela não siga adiante, e que sigam as investigações para você entender o quanto eles conseguiram captar de informação, o quanto eles tiveram acesso, para saber o quanto eles tiveram acesso a dados pessoais, a dados de processo, a dados sigilosos desses processos, e o quanto você consegue recuperar isso através dos backups, que sempre devem estar atualizados para que você consiga retomar o mais rápido possível o serviço à população. Afinal de contas, o maior prejuízo aí é a prestação de serviço de acesso à justiça que foi violado, né? Quer dizer, nós estamos aí com o TJ desde o domingo sem poder prestar os serviços. Sim, é verdade, doutora. Muito obrigada, viu, por todos os esclarecimentos, por todas as informações. Foi um prazer receber a senhora aqui no nosso jornal. Obrigada. Prazer foi meu. Boa tarde. Boa tarde. Os puxadinhos da Asa Sul agora têm lei. Ela começou a valer hoje e regulamenta como eles devem funcionar para atender os clientes e não atrapalhar os pedestres. As mesinhas e cadeiras do lado de fora dos comércios da Asa Sul são bem comuns. Elas ficam nos famosos puxadinhos. Este restaurante na 202 Sul abriu há 2 meses e o gerente já sente que a estrutura atende bem os clientes. Acho que ajuda um pouco o puxadinho para as pessoas verem que tem mais espaço no restaurante, entender o restaurante também, a gente colocar as mesas ali, ficar um espaço mais agradável, mais confortável, ventilado. Quando o João e a equipe alugaram o espaço, o puxadinho era maior. Foi preciso reduzir cerca de 30 centímetros para se adequar à lei. Alguns comércios que ainda não têm puxadinho já estão construindo. Mas não pense que eles podem ser feitos de qualquer forma. Agora, os puxadinhos são regulamentados por um decreto publicado no Diário Oficial desta terça-feira, que prevê ao comerciante o direito de uso da área pública, desde que ele pague pela exploração do terreno. O pagamento é anual e pode ser dividido em até 8 parcelas. Outra novidade é que, além dos proprietários, os locatários também podem fazer o pedido de regularização. E aqueles que estiverem fora do padrão agora definido têm até 1 ano para se adequar aos limites permitidos. Joyce é gerente deste café e confeitaria da 206 Sul e destaca que o puxadinho já foi feito dentro da lei. Nós tínhamos uma demanda muito grande de clientes e tinha fila de espera. Para a gente não gerar esse estresse de ficar esperando mesa, a gente colocou na área externa, né, no jardim, as mesas. Até porque as pessoas ficam mais à vontade na área externa por conta do Covid. E eu acredito que os clientes se sentem melhor aqui fora. As regras para os puxadinhos também variam de acordo com a localização do comércio. Se ele estiver entre blocos, pode ter mesas e cadeiras somente no térreo. E elas precisam ser retiradas diariamente. E nas laterais dos blocos deve deixar 2 metros de largura para que os pedestres consigam passar. Se for no fundo de quadras, já pode usar também o subsolo e a sobreloja e ocupar 6 metros a partir da construção. E os clientes também aprovam os puxadinhos. Quem não gosta de tomar uma cerveja, escutar uma música no ar livre? Pós-pandemia, né, as pessoas gostam muito do ar livre. Então é muito legal, porque você fica mais à vontade, né, o ar circula melhor do que lá dentro. O DF Legal é o responsável pela fiscalização dos puxadinhos. Em nota, a secretaria informou que o empresário que estiver irregular vai receber uma licença temporária até que conclua a reforma do espaço para se adequar às novas regras. O Ministério da Saúde divulgou uma série de recomendações para prevenir a contaminação de grávidas pela varíola dos macacos. Com um novo vírus em circulação, os cuidados durante a gravidez e após o nascimento precisam ser redobrados.
O Ministério recomenda que as mulheres desse grupo mantenham o uso da máscara, evitem contato com pessoas que tenham sintomas como febre e lesões na pele e usem preservativo. As grávidas e lactantes infectadas, mas com sintomas leves, devem ficar em isolamento domiciliar por 21 dias e em contato com equipe médica. Nos casos moderados ou graves, a hospitalização é o mais indicado. Para Helena, que está grávida de 8 meses, as orientações ajudam na busca por mais proteção nesse momento de incerteza. Todas as formas são viáveis para que a gente possa proteger os nossos filhos, né, que estão ainda no ventre. Um outro fator agravante é que, pelo menos por enquanto, não há testes que garantam a segurança dos imunizantes para grávidas e lactantes. A vacina contra a varíola dos macacos é feita com vírus vivo, o que traz mais efeitos colaterais e, para esse grupo de risco, pode levar a quadros clínicos graves. Para este médico da Sociedade Brasileira de Infectologia, a principal preocupação é que o vírus prejudique o feto. Desde má formação fetal, pode haver uma antecipação, um parto precoce, um recém-nascido ainda mal formado. Todo cuidado é pouco, né? Agora vem cá, na sua casa tem videogame? Seus filhos passam horas ali jogando? Um estudo da Universidade de São Paulo mostrou que 28% dos jovens brasileiros fazem uso abusivo dos games. O percentual é maior do que a média mundial. De acordo com a pesquisa, muitos adolescentes utilizam jogos como uma forma de escapar de problemas da realidade. Nós vamos conversar agora com a doutora em psicologia clínica responsável pelo estudo, Luísa Brandão. Obrigada, doutora, pela participação, pela presença aqui no nosso jornal. O que mais chamou a atenção nesse estudo? Conta pra gente os detalhes. Boa tarde. Boa tarde, Vitória. Obrigada pelo convite para falar aqui um pouquinho com vocês. Eu entendo que talvez os dados que mais me chamem a atenção se referem a essa alta porcentagem mesmo de jovens brasileiros que se enquadram nos sintomas do transtorno de jogos pela internet e o quanto é comum que esse transtorno venha junto com comorbidades, ou seja, que outros transtornos de saúde mental ou problemas de comportamento também venham atrelados a esse uso problemático. O que eu entendo que nos sinaliza para a necessidade de olharmos para essas situações todas, já que os nossos jovens parecem estar em risco. E foram ouvidos estudantes de escolas públicas? Como que foi feita essa seleção dos entrevistados? Perfeito. Os dados da minha pesquisa fazem parte de dados coletados como parte da avaliação do programa Tamo Junto, de prevenção de álcool e drogas, a pedido do Ministério da Saúde. Então, a minha amostra é parte da amostra dos jovens que participaram desse programa. Então, participaram jovens de 8º ano de escolas públicas de 3 cidades brasileiras, então São Paulo, Eusébio e Fortaleza. Sim, e qual o perfil desses jovens, meninos, meninas, que apresentam já algum tipo de problemas de relacionamento, algum tipo de transtorno, doutora? A nossa pesquisa encontrou que os jovens com maior risco para o problema são meninos que já fazem uso de cigarro ou também de álcool e que apresentam tanto alguns problemas de saúde mental ou menos sintomas, como problemas emocionais, transtorno de déficit de atenção, problema de conduta, mas também jovens que fazem ou são vítimas de bullying. Sim, e o uso abusivo de videogames já é enquadrado ali pela OMS como um distúrbio psíquico, né? Explica pra gente. Então, na edição de 2018, que é a versão mais atual do CID, então, que é esse manual que a Organização Mundial de Saúde descreve, os códigos de doenças, surgiu o transtorno do jogo, que é análogo a esse transtorno de jogo pela internet que aparece no Manual de Saúde Mental, que é da Associação Americana de Psiquiatria, e o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde do transtorno de jogo como um problema de saúde laudado, qualificado, coloca para nós a dimensão deste problema e a importância de que toda a população esteja ciente de que talvez o jogar videogame não seja tão inofensivo quanto talvez algumas pessoas achassem que pudesse ser. Sim, a falta de acesso de serviços públicos de lazer complica ainda mais essa situação?
Certamente, porque os adolescentes têm como tendência, e é absolutamente saudável para o momento deles de desenvolvimento, que eles procurem estar com outros jovens, que eles gostem de estar entre pares. E um dos motivadores para eles de estar no jogo é também a socialização. Na medida em que faltam aparatos públicos de lazer e espaços seguros nos quais esses jovens possam se encontrar, o videogame acaba sendo uma alternativa muito conveniente para que eles se encontrem ali. Só que o que nós estamos encontrando é que talvez não seja tão seguro quanto poderia parecer inicialmente. Sim, e doutora, a senhora como psicóloga, né, como que as famílias podem lidar com esse problema? Eu gosto de pensar, Vitória, até antes de pensar em lidar com o problema, na prevenção. Então, é importante que qualquer família que dê acesso ao videogame para os seus filhos, que coloque isso dentro de combinados. Então, que tenha horário para jogar, que tenha lugar da casa para jogar, que tenha lugar e horário para não jogar, que tenha combinados aos jogos que podem ter, que eles liberam o acesso de acordo com a faixa etária e de acordo com o desenvolvimento da criança. Então, é porque não seja simplesmente um do videogame, ou várias vezes isso acontece no celular ou no tablet, do acesso a esses aplicativos sem nenhum tipo de cuidado. Então, esses cuidados de prevenção são importantes. E para aqueles jovens que os pais já verificam que há um uso problemático, que outros aspectos da vida estão comprometidos, é importante então que eles procurem profissionais de saúde que possam auxiliá-los. Obrigada, doutora, pela participação e por todas as dicas. Foi um prazer recebê-la aqui no nosso jornal. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Bom, depois de 2 anos sem as provas por causa da pandemia, o setor público deve ofertar mais de 43 mil vagas para concurso. Uma injeção de esperança para quem está ralando para alcançar a estabilidade. Tem dias que a rotina de estudos da Maria Eduarda chega a quase 15 horas seguidas. Aos 19 anos, ela está em busca de uma estabilidade profissional e também de um sonho. Realmente, meu foco é a Polícia Civil. Então, assim, tem outros concursos que tem edital, muitos editais abertos, mas eu vou fazer todos, mas o foco mesmo é a Polícia Civil do DF. Só que para muita gente, esse sonho encontrou uma barreira, principalmente para quem já vinha estudando há alguns anos. Com a pandemia, muitos concursos foram adiados e até mesmo as próprias salas de aula precisaram ficar vazias. Mas agora é hora de voltar. Foram 2 anos sem concursos e a previsão de vagas foi aumentando cada vez mais e hoje chega aos 43 mil. Por isso, muitos concurseiros têm investido cada vez mais para realizar o grande sonho de tomar posse. O Jeffer é formado em Direito e se mudou do Rio Grande do Sul para Brasília para se dedicar aos estudos. Porque aqui já é a capital do concurso, né? Então acaba que eu já vim para cá exclusivamente para focar, porque eu sabia que aqui eu ia ter foco. Eu já tinha foco lá, mas aqui aumentou cerca de 100%, 1000%. Para conseguir transformar o sonho de se tornar um delegado em realidade, a rotina é puxada. Não tenho aula presencial aqui das 8 ao meio-dia. Aí eu trago a minha marmita, almoço, né? Sala de estudo da 1 às 6, né? Faço intervalo ali, um breve intervalo de meia hora, 7h15 começa a aula presencial aqui novamente e vai até às 11 da noite. O caminho é o concurso público, que inclusive já tem previsão para acontecer. O governo federal sancionou a lei orçamentária anual para 2022, que prevê mais de 43 mil vagas para todos os níveis de escolaridade. 63 vagas no Poder Legislativo, 3.607 no Poder Judiciário e no Ministério Público da União e no Conselho Nacional do Ministério Público são 197 vagas. Na Defensoria Pública da União são mais 1.206 e no Poder Executivo são mais de 38 mil vagas. Mesmo com muitas vagas, também tem aumentado a quantidade de candidatos e por isso é preciso que eles estejam bem preparados. Professor de cursinho para concurso há 17 anos, Sérgio Gaúcho explica que não existe uma fórmula mágica para garantir a aprovação, mas tem estratégias que podem ajudar. Então é importante que o candidato ele selecione uma linha de concurso que ele pretende realizar. Concurso na área policial, concurso para tribunais, concurso para a área fiscal, e aí direcionar o estudo naquele sentido. E aí, importante justamente essa preparação com antecedência e um direcionamento para a banca. Para quem acha que por conta das eleições essas provas só podem acontecer no ano que vem, não é bem assim. Não há nenhum impedimento para que saiam editais, para que sejam realizadas provas,
A única exceção, nomeação no âmbito do Executivo e Legislativo e ainda, exceto aqueles concursos que já tenham sido homologados. Então, se já foi homologado, também não haverá problema. Então, estude, porque concurso público, na época da eleição, sempre haverá. E eu acho, inclusive, nesses anos aí que eu tenho de concurso, é justamente no período eleitoral que acaba saindo mais concurso público ainda. Então, enquanto algumas provas não têm data marcada, é hora de se organizar nos estudos. Se é o sonho, né, a gente tem que abrir mão de outras coisas para estar aqui. Então, acho que lá na frente a gente vai enxergar tudo que a gente passou, essa trajetória toda que foi necessário para chegar onde a gente quer chegar, no nosso real objetivo. A gente vai continuar falando sobre o assunto, agora ao vivo, com o advogado especialista em concurso, Max Kolbe. Doutor, obrigado pela participação. Entramos já no segundo semestre do ano. Em que o concurseiro precisa ficar ligado agora? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Vitória. Vitória, em todo o ano eleitoral, e isso vem já quase 20 anos nesse mesmo sentido, há sempre uma quantidade muito grande de novos concursos a serem realizados. Quando você soma essas 41 mil vagas no âmbito do governo federal, mais os outros entes federativos, estados, distrito federal e municípios, chega a quase 161 mil vagas a serem ofertadas nos próximos anos. Então, o concurso público ele é sempre algo muito bom para aquela pessoa que quer se inserir no mercado de trabalho. A estabilidade de um servidor público é um atrativo muito grande para todos os jovens que visam ingressar de alguma forma no mercado de trabalho. Então, eu não tenho dúvida, conforme vem nos últimos 4 períodos de eleição, que quem se preparar, quem tiver muita dedicação ao estudo, fatalmente será aprovado em algumas dessas 160 mil vagas. E não podemos esquecer, Vitória, isso é muito importante, para todos os níveis, seja nível fundamental, nível médio, nível superior, inclusive com remunerações que chegam até o teto, aproximadamente acima de 30 mil reais. Então, é algo muito importante, algo muito interessante a se pensar. Sim, então para todo mundo, os concurseiros aí ficarem tranquilos, né? As eleições não vão empacar os editais, né, doutor? Não, pelo contrário. Concurso público pode ocorrer, inclusive, no próprio período eleitoral. O que não pode acontecer, a bem da verdade, conforme o próprio professor ressaltou, é algumas nomeações, seja no âmbito do Poder Legislativo ou Executivo, mas há exceções. Se o concurso tiver sido realizado de forma anterior e houver uma homologação anterior a um determinado período, não há nenhum óbice, nenhum impedimento para que esses aprovados sejam nomeados em determinado cargo ou emprego público. Então, se você estiver aí em casa disposto a ingressar no serviço público, a hora é essa, comece a estudar, porque com 161 mil vagas espalhadas pelo Brasil afora, a chance de você entrar é muito grande, claro, desde que você se esforce, estude e tenha dedicação para aquilo que você almeja. Sim, doutor, ali nos editais, né, tem sempre algumas dicas para os concurseiros ficarem de olho? Sem sombra de dúvida. Edital de concurso público, para se estudar, não é algo tão difícil, até porque, via de regra, todo concurso público cai muita legislação. Então, enquanto eu estive, inclusive, em salas de aula, dando aula para milhares de alunos que visavam ingressar de alguma forma no cargo ou emprego público, sempre disse a mesma coisa. Olha, separa um período do seu estudo para ler o texto seco da lei, após um período para você estudar a doutrina do que disciplina aquele texto da lei, após questões de concurso público. Então é muito importante que o candidato, que aquele que visa essa aprovação em um concurso público, faça um estudo com base nas últimas questões. Estude a banca examinadora, veja que tipo de questão, qual a linha de raciocínio que será cobrada na sua prova, e isso vai te facilitar o acesso ao cargo e emprego público. E doutor, o concurseiro ele precisa estudar, mas o emocional também conta muito, né? Claro, sem sombra de dúvida, já vi muito candidato super preparado que na hora da prova, por alguma questão psíquica, emocional, acaba se saindo mal. Fique tranquilos, vá para a prova de forma tranquila, acorde cedo, faça uma caminhada, faça uma boa refeição e vá fazer a prova. Responda aquilo que você sabe e ponto. Então, assim, não se preocupa, porque muitas das vezes, se você não se sair bem no concurso da semana seguinte você pode se sair ótimo. Então a vida é assim, ora você não vai tão bem, ora você vai melhor. O fato é, persista, porque uma hora a vaga ela será sua.
E, doutor, o que não fazer durante uma preparação para um concurso? O que não fazer seria não estudar. Estude muito, mas perceba que o que a gente não aconselha para esse candidato? Que ele misture as linhas de raciocínio do estudo. Por exemplo, o candidato ele quer ingressar na carreira policial, então se costuma cair determinadas matérias para a carreira policial. Então, se ele está querendo misturar o estudo carreira policial com uma carreira fiscal, isso não vai ser muito bom, porque ele estaria bagunçando o estudo dele e ele acabaria tendo uma maior dificuldade de chegar ao resultado almejado, até porque todos sabemos que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Então, se você quer o Poder Legislativo, estude matérias que caem em concursos de Poder Legislativo. Se você quer a carreira policial, estude matérias que caem em concurso de carreira policial. Poder Judiciário da mesma forma. Então, o que a gente dá dicas aí para os candidatos é não misture os concursos que você queira realizar. Então, se o seu foco é executivo, ainda que você eventualmente possa fazer um concurso no âmbito do Poder Legislativo. Mas o foco, a determinação e a persistência são fatores primordiais para a aprovação do candidato. Doutor Max, muito obrigada pela participação e pelas dicas valiosas aqui pra gente. Obrigada, boa tarde para o senhor. Eu que agradeço. Obrigado, Victória. De volta ao noticiário policial, a Polícia Civil prendeu um traficante de classe média alta que vendia maconha gourmet para moradores do Riacho Fundo 1 e cobrava valores bem altos. Quem vai trazer mais detalhes desse caso pra gente é a repórter Vanessa Vitória. VV, boa tarde mais uma vez, é com você. Conta pra gente os detalhes desse caso. Oi, Vicky, boa tarde de novo para você, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, aí uma coisa bem elitizada, viu, Vicky? Não era droga para qualquer um, não. E olha só, inclusive as pessoas que consumiam aí, né, de acordo com as investigações, pessoas de posse, de conhecimento, enfim, um produto aí puro, por isso acabava atraindo a atenção, né, para que as pessoas viessem aqui para o Riacho Fundo para comprar essa droga na casa deste homem que tem 25 anos, com uma certa frequência, e foi aí que a polícia começou a ficar de olho nele. E quem vai dar os detalhes tanto da prisão quanto da investigação é o doutor Pedro, que está aqui ao meu lado. Doutor, boa tarde. Como é que vocês chegaram até ele? Vocês estavam investigando usuários, né? Ele não tinha passagem. Como é que foi colocar as mãos e fazer a prisão? Boa tarde a todos. O trabalho foi de uma investigação no sentido de que os policiais aqui da 29ª Delegacia obtiveram informação de que no local dos fatos, na QS8, muitos carros, pessoas de poder aquisitivo considerável, chamou a atenção, entravam e saíam da residência. Diante desse monitoramento, na segunda-feira, fizemos o levantamento, as filmagens, usuários entrando e saindo, e sendo que um dos usuários podemos capturar após que saiu da residência, né? Uma residência de nível considerável, uma residência fechada, de difícil acesso, né? Já considerando que o autor queria não se expor tanto. Então, depois da captura desse usuário, foi encontrada com ele a droga. Ele informalmente falou que tinha adquirido naquela residência, razão pela qual ele foi encaminhado aqui para a delegacia, e a equipe de policiais, nós voltamos à residência. Diante das fundadas suspeitas da existência do tráfico na residência, tivemos acesso e no local foi encontrada vasta quantidade de entorpecentes, desde haxixe, skunk, LSD, drogas sintéticas de diversas formas. O autor já tinha passagem por porte, ele morava sozinho, inclusive estava desempregado e utilizava o crime, né, o tráfico no caso, como meio de subsistência. E agora ele segue preso, né, delegado? Tem aí uma previsão de pena nesse caso, considerando que ele é réu primário, uma vez que só foi pego como usuário? Tendo em vista que foi a primeira vez que ele foi autuado no tráfico de drogas, cabe ao judiciário decidir, mas a pena dele pode ser de até 15 anos. Né? Muito obrigada pela entrevista e pela prisão. Pois é, Vi, que é isso. O pessoal que estava acostumado com droga gourmet aí aqui na região do Riacho Fundo está sem o fornecedor, porque ele está preso aqui na delegacia. Eu volto com você.
Obrigada, Vanessa, pelas informações. Uma servidora do STJ morreu em um acidente em uma viagem de férias no Peru. Maria Lúcia era assessora-chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas do STJ. Segundo alguns amigos, ela teria caído de um penhasco enquanto fazia uma trilha nas montanhas. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o repórter Guilherme Glória. Boa tarde, Guilherme, mais uma vez é com você. Boa tarde mais uma vez, Vitória. É mesmo, viu? Essa servidora, ela era muito querida. Inclusive, ontem, na sessão do STJ, os ministros falaram sobre ela. Tiraram tempo para falar sobre essa servidora de 46 anos, a Maria Lúcia Paternostro, que, como você disse, ocupava esse cargo de assessora-chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, por exemplo, disse o seguinte: ela era uma funcionária exemplar e o falecimento dela uma grande perda para o tribunal e todos nós ficamos bastante entristecidos. Esse acidente aconteceu na região dos Andes ali, peruanos, que é uma região muito bonita, mas é claro, para fazer trilhas por ali é bastante perigoso também. E como foi informado, alguns amigos dela disseram que ela em algum momento chegou a cair. E o corpo dela foi encontrado num local de difícil acesso. Até para encontrar esse corpo foi necessário um trabalho aí muito específico e cuidadoso para que um novo acidente não acontecesse. O corpo foi encontrado no começo da noite e levado para a capital do Peru, a cidade de Lima. Agora é aguardar os trâmites para que o corpo seja trazido para cá, para o enterro acontecer aqui no Distrito Federal. Voltamos com você, Vitória. Nossos sentimentos à família. Obrigada, Guilherme. Vem cá, você já ouviu falar das Olimpíadas de Policiais e Bombeiros? Um atleta de 43 anos, que é policial penal aqui do DF, se deu bem lá em Roterdã, na Holanda. O faixa preta de jiu-jitsu foi campeão na categoria Master Peso Leve e conquistou uma medalha de ouro para o Brasil. Tiago mostra orgulhoso o resultado de tanto esforço. As medalhas foram conquistadas em uma competição que aconteceu na Holanda no fim da última semana de julho, destinadas a policiais atletas. A medalha de ouro foi conquistada em uma luta de jiu-jitsu sem kimono, já a prata na categoria peso leve com kimono. Mas para chegar ao pódio, o policial atleta precisou ser disciplinado, já que o esporte exige sacrifícios. Tem que ter 8 horas de sono, ele precisa ter uma alimentação regrada com dieta, né? Porque o jiu-jitsu você luta por peso, né? Então você precisa estar naquela categoria de peso, né? Tinha vezes que eu treinava 4 vezes ao dia, assim, né? E com dieta e bastante sacrifício, assim, não é fácil. Tiago perdeu as contas das medalhas que ganhou ao longo dos 30 anos de vários torneios. Mas para ele, essa conquista tem um gostinho especial. Afinal, foi selecionado pela chefia para representar a categoria. E como missão dada a policial é missão cumprida, o resultado não poderia ser outro. Agora, o atleta segue confiante para novos desafios nessa mesma competição, prevista para o ano que vem no Canadá. Continuar treinando, continuar participando de competições no Brasil de alto rendimento, para poder pleitear uma vaga, né, no próximo World Police Fire Games, que vai acontecer no Canadá, né, em 2023. E ainda sobre esse assunto, o repórter Michael Leão está lá na Torre de TV com outros atletas da Polícia Militar que voltaram dos Jogos da Holanda com várias medalhas. Michael, boa tarde aí mais uma vez. A comemoração parece estar boa, o pessoal reunido, né? Oi, Vitória, tá boa sim, hoje não tá a banda completa aqui comemorando, tá só parte dos atletas, mas no dia da vitória foi uma festa daquelas, viu? Afinal, não é todo dia que a gente tem um time da Polícia Militar do Distrito Federal comemorando o pentacampeonato, é isso, né? Penta que fala, né, Coronel? Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde a todos. Penta na categoria veterano, né? Porque nós temos também a categoria principal que conseguiu o tetracampeonato. Então hoje nós temos 9 medalhas de ouro. Não é para qualquer um, não é para qualquer um. O trabalho tem que ser feito muito forte mesmo. É um destaque, Vitória, só não aqui no Brasil, como no mundo inteiro, porque a gente está falando, como a gente viu na reportagem,
de uma competição que envolve policiais, militares, civis, bombeiros de todos os cantos do mundo. Então a gente está falando, inclusive, até um spoilerzinho para o Tite, na hora de selecionar os jogadores para a Copa, dá uma olhada por aqui, a gente está falando dos melhores do mundo, Coronel. Com certeza, o trabalho nosso é um trabalho bem forte, né? Um trabalho que a gente já vem... Eu já estou à frente dessa equipe há mais de 25 anos. Eu sou o único técnico que não é mandado embora. É mais fácil acabar o time do que eu ser embora. Brincadeiras à parte. Mas é um trabalho que a gente vem desenvolvendo toda terça e quinta, com os finais de semana envolvido em jogos, em campeonatos, em torneios aqui na área do Distrito Federal. Então é muito gratificante você poder sair do país, né, desfrutar, colocar no peito a 4ª e a 5ª medalha. Então, né? Vamos colocar aqui agora ao vivo no SBT Brasília, ó, para completar 5 medalhas de ouro. Aquele brilho bonito de encher de orgulho, né, Coronel? Com certeza, isso aí. Mas isso é o fruto do trabalho deles. Eles que a gente só dá o start, né? Porque quem resolve dentro do campo são eles. Então, eles também estão de parabéns, assim como toda a Polícia Militar, o comando que sempre nos dá o apoio. Né? E eu brinco que o ano que vem é meu último ano, mas se Deus quiser, quando eu tiver saúde e o comando da PM deixar eu estar à frente, né, fazendo com que a gente consiga representar bem a nossa instituição, né, isso para mim é muito importante. E para você que é policial militar hoje e deseja ser um policial militar atleta, né, e para você que tem aquele sonho de entrar na Polícia Militar, então isso significa que tudo pode ser alcançado. Quando a gente trabalha com bastante dedicação, quando você trabalha com bastante afinco, disciplina é uma das coisas, é um dos pilares nossos na nossa carreira militar. Então isso para nós é muito importante. E isso mostra todo o nosso trabalho. É importante até a gente mostrar que a gente tem alguns policiais com uniforme de educação física, outros fardados mesmo, porque tem a rotina de policiais, são policiais militares atletas, é logo depois dos plantões, tem treino, ele realmente tem que se desdobrar. Sim, faz parte, né? Nós não temos como ter uma dedicação exclusiva, né? Porque a nossa função hoje é ser policial militar, defender a sociedade. Mas quem não quer ser um policial militar atleta? Então, essa é uma das vantagens que a gente vê no nosso trabalho. E tem que dar o sacrifício, né? Treina de manhã, trabalha à tarde, trabalha à noite, sai de 24 horas e o trabalho pega. Não tem como, aliviar, né? Senão a gente não consegue as conquistas que a gente tem até hoje. Tem que ter disposição. A gente está vendo aqui no pescoço do coronel muitas medalhas, mas no sargento Raul ali também chega a estar pesando o pescoço. A gente brincando aqui, são muitos anos participando. Qual que é o sentimento de voltar para casa trazendo essa medalha aqui novinha em folha? O sentimento é ótimo, né? Lá na nossa unidade mesmo, todo mundo parabenizando, né? Quando você entra no estágio, na abertura mesmo, você olha aquela grandiosidade toda. Você está carregando a bandeira da sua instituição, entendeu? Do seu país. Então, cara, é muito gostoso. E voltar e receber o carinho dos colegas, entendeu? Que você sabe que estão torcendo por você, é excelente, é muito bom. O sentimento não dá para explicar. E, Vitória, o mais bacana é que tem gente que, assim como o sargento, já participou de vários outros anos, que foram pela primeira vez, e para todo mundo é praticamente essa mesma sensação, né, Tenente? De que vale a pena todo esse esforço, igual o coronel falou, é dedicação, tem que se dispor, é jornada dobrada, é policial, é atleta, tem todo um sacrifício, né? Com certeza, é o sacrifício com propósito para a gente deixar um legado. E esse legado a gente compartilha com toda a sociedade brasileira, com todo o nosso país. Ver a bandeira do Brasil no topo mais uma vez, pela 4ª e pela 5ª vez, respectivamente, e isso não tem valor, isso não tem preço, né? Mas é um valor grandioso para a gente e nos traz muito orgulho. Saber que policiais que têm como pilar a disciplina, espírito de corpo, esse sacrifício que já é próprio nosso, a gente poder colocar isso como resultado dentro de campo e trazer também na área do esporte, isso para a gente não tem preço. Isso é muito bom e voltar para os braços das nossas famílias, das nossas instituições, chegar na nossa unidade, ser reconhecido pelo comando, ser reconhecido por cada cidadão brasiliense que sabia que foi bem representado e que a gente pôde ir lá suar a camisa para trazer isso para o Brasil, não tem preço. É voltar para casa com muito orgulho. Vitória, a gente queria bater papo com todo mundo, mas eu fiquei sabendo que o nosso tempo está acabando, só voltar com o coronel aqui, que ele fica falando que o ano que vem é o último ano que vem é no Canadá. Como é que vai ser essa preparação? Já começou? Sim, é uma preparação, ano que vem é o Winnipeg, né, final de julho, início de agosto, e já dá início a essa preparação, né, porque são muitas atividades administrativas, né, você precisa de visto americano, visto canadense e outros detalhes mais que a gente já começa a trabalhar. E dentro do nosso centro de capacitação física, agora no mês de
mês de setembro, outubro, a gente já quer tentar também descobrir novos talentos, né? Porque não é só o futebol que tem participado, né? Nós temos outras modalidades como lutas, como o vôlei, como a natação, que foram grandes atletas também que conseguiram bastante medalhas para nós. Então a ideia é essa, a gente procurar novos talentos, né? Novos policiais militares atletas e elevar mais ainda o nome da instituição. Isso que é o mais importante para nós. Coronel, muito obrigado pela participação, a todos vocês que vieram aqui representar esses dois times. A gente, claro, já fica na torcida pro ano que vem, porque quem sabe vem aí o Hexa, né? E ó, Tite, fica de olho nessa galera aqui. Chique demais, hein, Mai? Com esse tanto de medalha de ouro aí no peito. Parabéns aos nossos militares, mandaram muito bem. Obrigada, Maico. Agradeço a participação de todos aí também. Valeu. Olha, agora eu preciso fazer um rápido intervalo. Não sai daí que a gente volta já. Noticiário, a Caixa Econômica anunciou que o auxílio gás será pago para as famílias a partir do dia 9 de agosto. Nós vamos falar ao vivo agora com a repórter Larissa Arantes, que vai trazer mais detalhes para a gente. Lari, boa tarde. A gente já sabe quantas famílias devem receber esse auxílio? E Vitória, boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Mais de 5.600.000 famílias devem receber esse novo valor de R$ 110 do auxílio gás. Mas o Ministério da Cidadania destacou, Vitória, que esse número está sendo atualizado. Então amanhã a gente vai poder ter uma noção mais real de quantas famílias de fato vão receber, mas esse número que eu trouxe para você é relativo à última folha de pagamento, né? Ou seja, a folha de junho, para a gente realmente ter uma dimensão, então, de quantas famílias serão beneficiadas. Cabe destacar, Vitória, que esse novo auxílio gás de R$ 53 para R$ 110, ele foi aprovado a partir daquela PEC dos benefícios, a proposta de emenda à Constituição dos benefícios, aprovada pelo Congresso, promulgada e, portanto, valendo até dezembro deste ano, esse novo valor que corresponde, então, né, a um botijão inteiro a cada bimestre para cada família que vai receber esse benefício. Como você disse, Vitória, ele começa a valer a partir do dia 9 de agosto, data confirmada pela Caixa, e agora, então, a gente segue acompanhando apenas essa atualização do Ministério da Economia, de quantas famílias, aliás, do Ministério da Cidadania, de quantas famílias, de fato, vão receber o benefício. Essencial, né, Lari? Obrigada, viu, pelas informações. Um incêndio atingiu um lote ocupado por moradores de rua, né? Pessoas em situação de rua lá na QNN 2 de Ceilândia hoje de manhã. Os bombeiros controlaram o fogo rapidamente e, por sorte, ninguém se feriu. O incêndio aconteceu aqui neste terreno. Nós estamos na QNN 2, Conjunto H, em Ceilândia Sul. E esse local, de acordo com informações dos moradores, que até estão com medo de mostrar o rosto, esse local aqui é utilizado por pessoas em situação de rua. E dá pra gente ver as características mesmo do terreno, que de fato, ó, tem roupas por ali, sapatos, aí tem ali um pedaço de vassoura, mais ali pra dentro, ó, você vai ver nas imagens do Rogério que tem colchões. Então, o que os moradores aqui da região informam? Que esse terreno aqui, esse espaço, fica sendo utilizado por essas pessoas em situação de rua. Muitas vezes essas pessoas ficam se drogando. E não é a primeira vez que tem um incêndio aqui, não. Hoje os moradores acordaram pela manhã ouvindo muito barulho, por volta das 7h30 da manhã, e ouvindo uma gritaria, como se estivesse acontecendo alguma confusão. Logo depois, eles perceberam a fumaça e aí acionaram o Corpo de Bombeiros. Nesse momento, o Corpo de Bombeiros vem, chega e consegue fazer aí o controle das chamas. Só que quando as pessoas chegaram aqui para observar, já não havia ninguém. E é o que as pessoas que moram aqui na região comentam, que tem confusão, tem incêndios acontecendo aqui. Quando chega a polícia, quando chega o Corpo de Bombeiros, essas pessoas que utilizam esse espaço não estão mais no local. Agora, tem uma notícia boa aí. Felizmente, não houve nenhuma vítima fatal, ninguém com ferimentos, pelo menos até o momento, mas olhando aqui, a gente não sabe quem são as pessoas que convivem ou que utilizam esse espaço aqui para passar parte do dia, se alimentar, dormir ou o que quer que seja. Mas o bom é que ninguém foi ferido e, mais do que isso, ninguém perdeu a vida nessa situação. Agora os moradores esperam que haja uma solução, que esse terreno seja fechado ou
que haja uma vigilância maior para que incêndios não aconteçam e não venha o fogo a se alastrar ou acontecer o pior, de ter alguma vítima fatal. Esse muro aqui, ó, a gente fez esse muro aí, deixando o muro de pré-moldado do lado de lá. Pois os caras chegaram, o próprio Bolsonaro aí quebrou o muro para aumentar o lote dele. A gente já foi no juiz, lá no fórum, já tivemos no fórum, já fomos na delegacia, na administração. Não resolve, isso aqui é tempo perdido, isso aqui é tempo perdido. Agora, se fosse uma pessoa vendendo alguma coisa aqui, a polícia já tinha vindo aqui e quebrado tudo. Agora, quando para resolver isso aí, não resolve não. Um cenário ali de destruição, né? E a gente vê pelas imagens que o Guilherme mostrou, o fogo foi alto, então assustou todos os moradores. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral acesso aos códigos-fonte das urnas eletrônicas. Paulo Sérgio Nogueira classificou como urgentíssimo o ofício enviado ao TSE. No documento, o ministro afirma que, por causa do exíguo tempo até o dia da eleição, 2 de outubro, solicita que o acesso aos códigos-fonte seja disponibilizado entre os dias 2 e 12 de agosto, para a execução do trabalho da equipe das Forças Armadas de fiscalização do sistema eletrônico de votação. O TSE afirmou que os códigos-fonte estão abertos para fiscalização desde outubro do ano passado. Nesta terça-feira, o tribunal assinou um acordo com a União Interamericana de Organismos Eleitorais, que vai acompanhar pela primeira vez o funcionamento do sistema eletrônico de votação no Brasil. A entidade representa 23 países do continente americano. A candidata do MDB à presidência, Simone Tebet, confirmou o nome da senadora Mara Gabrilli, do PSDB, como vice na chapa. O nome da senadora do PSDB foi anunciado após discussões internas entre caciques tucanos e do MDB. Mara Gabrilli aceitou o convite depois que o senador Tasso Gereissati, que participou das articulações para juntar as duas siglas, desistiu de compor a chapa. Imagino que eu estou lisonjeada, sabe, de ter uma mulher como a Simone me convidando para ser vice dela. Te agradeço do fundo do coração pela confiança. O anúncio em São Paulo teve a presença de tucanos históricos, como a do senador José Serra e do próprio Tasso. Simone Tebet defendeu a força da chapa formada por 2 mulheres. Afirmou que esta é uma eleição de 2 turnos e que ela e Mara Gabrilli estarão no segundo. O brasileiro está pronto para receber uma chapa 100% feminina. Eu falei, eu deixo o meu coração de amor incondicional, de irmã política de Tasso Gereissati de lado, para fazer um convite especial para uma mulher que tem condições e que preciso que esteja ao meu lado. Com a decisão, a chapa Tebet-Mara será a segunda confirmada até agora só com mulheres. No fim de semana, o PSTU confirmou os nomes de Vera Lúcia e da indígena Raquel Tremembé. Também nesta terça-feira, o União Brasil anunciou a pré-candidatura à presidência de outra mulher, Soraya Tronic. A senadora substitui Luciano Bivar, que desistiu de concorrer ao Palácio do Planalto para disputar a reeleição como deputado federal por Pernambuco. São missões que a vida nos coloca e que eu pretendo honrar. Em Campina Grande, o candidato do PT, o ex-presidente Lula, participou de um ato nesta terça-feira. A nossa causa neste instante é recuperar o Brasil para os brasileiros, recuperar a democracia, recuperar o direito do povo comer, o direito do povo trabalhar, o direito do povo estudar, o direito do povo viajar, o direito do povo fazer aquilo que ele tem vontade de fazer, porque é para isso que nós trabalhamos. E há pouco, em São Paulo, o Democracia Cristã oficializou o nome de José Maria Imael como candidato à presidência. É a 6ª vez que ele disputa o cargo. Olha só, a Polícia Ambiental não para de atender chamados para resgatar animais e aves. Dessa vez, olha aí onde foi parar um tucano. Resolveu se esconder dentro de uma máquina de lavar numa chácara no Recanto das Emas. O animal estava agressivo, mas acabou capturado e foi levado ao CETAS, o Centro de Triagem de Animais Silvestres, para avaliação clínica. Se estiver saudável, vai voltar para a natureza e, se precisar de cuidados, será levado ao zoológico. E olha só, 6 pessoas precisaram ser atendidas pelos bombeiros depois de um ataque de abelhas em Águas Lindas.
Câmeras de circuito ali de segurança da região flagraram o momento em que um homem e uma criança foram atacados. Eles ficam agitados e o homem começa a tentar afastar os insetos do menino que está com ele. Um comerciante sai de uma loja para tentar ajudar os dois, mas também vira alvo das abelhas. Os bombeiros foram chamados e precisaram levar as vítimas para o hospital. Que perigo, hein? E o nosso jornal está chegando ao fim, mas antes da gente encerrar, eu vou pedir para colocar aqui as minhas redes sociais. Cadê? Me segue lá no Instagram. Olha só, @victoria.melo__. Está assistindo o jornal? Me manda uma foto, tem sugestão de reportagem? Pode enviar por lá também. A gente continua conversando ali online. Aí não esquece também de acompanhar o SBT Brasília Lá tem todas as informações, tudo para você ficar bem informado. Você fica agora com o SBT Esportes e mais tarde tem o SBT Brasília segunda edição com a Viviane Costa. Tchau, gente, até amanhã.